e passo a palavra ao Dom José e o Newton Lisboa de Oliveira. Vossa Senhoria tem 20 minutos para fazer as suas colocações e, evidente, se precisar de um tempo a mais, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco. Bom dia, participantes aqui desta audiência pública. Eu agradeço a oportunidade, né, de, como Igreja Católica e como representante aqui de um bispo da Amazônia e também como membro da Comissão Pastoral da Terra, participar dessa audiência. Gostaria de começar, como eu fiz uma outra audiência lá na Câmara dos Deputados, com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus no profeta Amós diz o seguinte: ouvi isto, vós que pisais o indigente e exterminais os humildes da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos o trigo, diminuindo o efá, aumentando o ciclo e enganando com balanças fraudulentas, para comprar com dinheiro o pobre e o humilde por causa de um par de sandálias, e para vender o refúgio do trigo. Jura o Senhor pelo orgulho de Jacó: acaso me esquecerei para sempre de todas as suas obras? É uma palavra do profeta Amós que nos impulsiona a estar sempre do lado dos mais pequenos, dos mais pobres. Quero me valer aqui de um posicionamento dos bispos da Amazônia Legal, agora em maio passado. Nós fizemos um encontro virtual e elaboramos um documento que foi divulgado, né, também em toda a imprensa, mas eu quero me valer aqui de um parágrafo desse nosso posicionamento. A gente disse assim: percebemos que a crise ambiental, denunciada em 2019 durante o Sínodo para a Amazônia, acentuou-se durante a pandemia e revela os limites de um sistema que está sendo rapidamente destruído e que tende a perecer se a crise não for detida. Preocupa-nos a cadeia de iniciativas em vista do desmonte e fragilização da legislação socioambiental e fundiária. Aqui está como PL, algum já foi aí, acho, aprovado na Câmara, mas aqui foi escrito em maio. O PL 3729 de 2004, que desmonta o sistema de licenciamento ambiental. O PL 2633, que é esse que já se transformou aí no que está sendo em discussão. E o PL 510, que é o outro que está em discussão também, que abrem as porteiras para a grilagem de terras. O PL 191/2020, permitindo a mineração e atividades econômicas em terras indígenas, e o PL 6299 de 2002, que flexibiliza a fabricação e uso de agrotóxicos. Essa é a posição que nós, os bispos da Amazônia Legal, tomamos ali em maio, né, e que depois foi referendado por uma outra manifestação da Comissão Permanente da CNBB, do Conselho Permanente da CNBB, que pedia, né, ao presidente do Senado, inclusive foi uma carta dirigida diretamente ao presidente do Senado, para que pudesse, né, não avançar, né, com o projeto 510 de 2021. Nós temos consciência, enquanto igreja, enquanto a Igreja na Amazônia, enquanto CPT, né, de que o projeto de lei 2633 não favorece, como disse aí o senador Jacques Wagner, os pequenos, né? Eu acho que a nossa preocupação é esta, e a gente precisa, aí, os senhores senadores, as senhoras senadoras, precisa estar bastante atento quanto a isso. Primeiro porque a nossa Constituição, né, quando fala dos poderes, e aí o poder legislativo entra com um deles, né, diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
no caso aqui por meio dos representantes eleitos, vossas senhorias, né? Vossas excelências, não sei qual é o nome correto que devo chamá-los, mas é importante que se pense nisso, né? No que está por trás desses dois projetos de lei que estão em discussão aí no Senado, né? Para ver se beneficia o povo ou prejudica o povo, né? E pensar que a função do eleito, como disse aqui a Constituição, é garantir aquilo que faz bem para o povo brasileiro, na sua maioria, os que mais precisam, inclusive, da proteção da lei. Se nós vamos de novo à nossa Constituição, lá no capítulo 4º, né, dos direitos sociais, né, vai falar do capítulo 6, melhor dizendo, do meio ambiente. Aqui está muito claro, né, de que o ambiente precisa ser considerado quando se modifica qualquer lei, se faz qualquer lei. Aqui diz, por exemplo, né, no inciso 7º, né, no parágrafo 4º, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Então, precisamos ter esse artigo também da nossa Constituição quando considerar a votação desses projetos. Vou me valer aqui sobre o projeto de lei 2633 de alguns posicionamentos de setores da nossa sociedade civil para considerar a nossa posição também como igreja, né, como CNBB, como Bispos da Amazônia Legal, como CPT. O Greenpeace fez uma manifestação logo que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, né, e a nota diz o seguinte: foi uma lei aprovada durante a pandemia, né, diante de um escândalo de corrupção que estava sendo discutido lá na CPI da Covid, com desmatamento e queimadas na Amazônia batendo recordes, e se considera que esta lei, ao invés de prevenir e combater o crime ambiental, vai incentivar, portanto, legaliza o que é ilegal. E a coordenadora de políticas públicas, né, afirma que, de alguma forma, né, os deputados, ao aprovarem essa lei lá e passar isso para o Senado, passa um recado para nós, o povo brasileiro, que vale a pena invadir, desmatar, queimar a terra pública, porque depois vem a lei e favorece a regularização, né, daquilo que já foi destruído no nosso meio ambiente. Portanto, a gente considera que esse projeto de lei, que está também igual ao outro do 510, abrirá caminho para a invasão de terras públicas por grileiros e criminosos ambientais e facilitará, né, a legalização de invasões onde há comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Nós que estamos aqui na Amazônia acompanhamos sempre com apreensão, né, o crescimento, né, do desmatamento na Amazônia, só, por exemplo, nos últimos 11 meses, com dados aqui que eu tenho somente até junho de 2021, foi 51% a mais de desmatamento na Amazônia nos últimos 11 meses, né, dados que se encontram lá na página do Amazon. Foram 8.381 quilômetros quadrados de desmatamento, né? 51% maior, né, do que houve de desmatamento já em 2020. Então, nós acreditamos que esse projeto de lei, né, o 2633, quanto o outro, né, que está em discussão no Senado, o 510, não vai, na minha opinião, ajudar a resolver os problemas do campo, né, os problemas dos pequenos agricultores, dos assentados, dos poceiros. Pelo contrário, vai fazer com que o risco de que um pequeno agricultor, um poceiro, um assentado que está lutando pela terra, sofra mais ainda, né, perdendo espaço para o que disse aí o senador Jacques Wagner, né, para os grandes, né, para aqueles que querem conquistar um maior pedaço de terra, e como também
o projeto de lei que foi agora aprovado na Câmara dos Deputados, que está com os senhores e senhoras no Senado. Inclusive, eu vou ler aqui o que está na página da própria Câmara, né? Tá escrito lá, na Agência Câmara de Notícias. Essa proposta aumenta o tamanho de terras da União possíveis de regularização sem vistoria prévia, bastando a análise de documentos de declaração do ocupante de que segue a legislação ambiental. Isso, para nós, é muito perigoso. Ou seja, basta a pessoa dizer, eu sou o dono desta terra e eu quero regularizar esta terra, e não ter nenhum tipo de acompanhamento, algo que prove que, de fato, ele é possuidor daquela terra. A declaração, simplesmente, garantir já a regularização, isso vai trazer, com certeza, muitos problemas para os pequenos agricultores, né, para aqueles que estão, né, buscando a terra, lutando pela terra. Ainda está na Agência Câmara de Notícias. A proposta passa de 4 para 6 módulos fiscais o tamanho da propriedade ocupada, que poderá ser regularizado com dispensa de vistoria do INCRA. Estabelece novas regras para a Lei 11.952 de 2019, que valerão para imóveis da União e do INCRA em todo o país, em vez de apenas os localizados na Amazônia Legal, como está até agora. Portanto, a regularização de imóveis com base nessa lei poderá beneficiar, inclusive, posseiros multados por infração ao meio ambiente, se for atendida qualquer uma dessas condições que a própria lei já cita lá para poder fazer a regularização. Então, quero também aqui dizer que nós concordamos plenamente com o que foi postado pelo Observatório do Clima. Essa lei 2633 é totalmente desnecessária, porque a lei atual, a 11.952 de 2009, eu falei 2019, é 2009, essa lei já prevê regras para ocupações até 4 módulos, como lembrou o senador Jacques Wagner. É uma lei que a gente considera ser irresponsável, porque estimulará novas ocupações de áreas públicas e mais desmatamento. E, diz aqui o Observatório do Clima, e nós concordamos, é uma lei criminosa, porque é direcionada a respaldar a grilagem de terras. Então, a nossa posição vai também de acordo com o que está na posição do SOS Mata Atlântica, né? Que disse que esse projeto de lei 2633 continua nos mantendo na contramão da história, né? Nós fomos deslocados da ciência, da participação da sociedade, ou seja, não houve uma discussão. Ou seja, o projeto de lei aprovado na Câmara, que está em discussão agora no Senado, está tendo essas audiências públicas, tem um número limitado de pessoas, mas ele requeria uma discussão mais ampla, mais aberta, com a participação da população. E no tempo da pandemia isso não era possível. Então, o que foi feito na Câmara, aprovando essa lei, passando para o Senado, e agora estando com vossas senhorias, esse projeto de lei ele deveria ser interrompido, né, tirado de pauta e fazer uma ampla discussão no Brasil, ouvindo, inclusive, os que estão, né, buscando a terra, os pequenos agricultores, repito, os poceiros, aqueles que esperam a reforma agrária e não conseguem, né, a posse da terra oficialmente. Aliás, a reforma agrária, né, está parada já há um bom tempo, assim, em termos de regularização mesmo de terras, né? Então, acho que nossa posição, né, com relação a isso tem sido de que o Senado deve devolver, vamos dizer assim, esse projeto de lei para a Câmara dos Deputados, não deve levar adiante, né, deve interromper esse processo e deve fazer uma abertura depois maior para uma discussão, para que, de fato, né, os pequenos, como disse também o senador Jacques Wagner, possam ser os primeiros beneficiados. E como está, a gente avalia de que não serão os pequenos os beneficiados. Porque se fossem os pequenos, até 4 módulos, já teria sido feito, né, pela lei atual, que já permite isso. Não é necessário ampliar o tamanho de módulos agora. Sobre o projeto de lei 510, né, que está também em discussão aí no Senado, a CNBB
né, fez já uma manifestação, como eu dizia antes, no mês de junho, né, dirigido, né, a carta nós dirigimos ao Congresso Brasileiro, né, mediante, né, os grandes retrocessos na pauta agrária e socioambiental. Aqui nós dizemos que esse projeto 510 é uma atualização daquela medida provisória 910/2019, que veio lá do governo federal e que foi derrubada, vamos dizer assim, não foi votada e caducou, e de repente pegaram a medida provisória do governo federal e transformaram em projeto de lei na Câmara e no Senado. Portanto, é mais uma resposta para que a medida provisória volte e seja aprovada por outro caminho. Então, aqui na nota da CNBB, nós fazemos uma série de considerações para indicar nossa posição contrária, né, a este projeto de lei também 510. Considerando que o caráter de urgência, a tramitação, né, tanto na época do PL 2633 e do PL 1730, que estava em discussão conjuntamente lá na Câmara, retira a possibilidade de sua necessária ampla discussão com todos os setores da sociedade brasileira. Considerando a necessidade de dar voz aos povos da terra e das florestas, sobretudo aos agricultores familiares, às comunidades tradicionais, que seriam afetados diretamente com o que está na Lei 510/2021 no Senado, e esse 2633 que veio da Câmara, que objetivam esses dois projetos de lei instaurar novas regras para processo de regularização fundiária, favorecendo a grilagem de terras no Brasil, como também o projeto de lei 490/2007 na Câmara dos Deputados, que visa restringir as demarcações de terras indígenas com base na tese do Marco Temporal, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Considerando que a pandemia prejudica o debate das populações vulneráveis mais afetadas, sujeito de direito dos projetos de leis em tramitação, considerando que a grilagem de terras públicas é responsável por 1/3 do desmatamento no Brasil, além de ser promotora de violência no campo brasileiro, considerando que os projetos de leis em discussão, 2633 e o 510/2021, que faz referência a uma regularização fundiária, flexibilizam procedimentos para a titulação de terras por meio da autodeclaração e dispensam a exigência de vistoria para a regularização dessas áreas, considerando que o crescimento do desmatamento ilegal na Amazônia precisa ser combatido de forma urgente, né? Considerando que os projetos de lei em pauta possibilitam a titulação de terras com pendências ambientais e alvo de conflitos fundiários, o que favorece pessoas com maiores recursos financeiros em detrimento dos mais pobres, dos mais vulneráveis, e considerando que o projeto de lei 510 e os outros projetos de lei nessa área aí, né, o 2159, o 2633, que está agora aí na discussão com vossas senhorias, esses projetos tratam do patrimônio público que será entregue à iniciativa privada com tamanho ataque aos biomas, não só aqui ao bioma Amazônia, mas todos os biomas do Brasil, já que a lei agora amplia, né, sai da Amazônia Legal para os outros estados brasileiros, outras regiões. Então, amplia, né, esse ataque aos biomas e aos seus respectivos povos, onde esses biomas estão, que são os verdadeiros guardiões da natureza, e fazendo isso sem audiências públicas. E aí concluímos a nota da CNBB de 17 de junho, pedindo aí aos senhores, né, do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Nós, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, conscientes de nossa missão de pastores comprometidos com a vida de todos os seres da criação, respeitosamente reivindicamos encarecidamente que se proceda à retirada desses projetos de lei que estão aí no Senado.
e que se favoreça um debate amplo a respeito da regularização fundiária e do licenciamento ambiental e da preservação da vida das populações indígenas nos seus territórios e dos que ficam também aí, dos poceiros, né, nas suas pequenas posses, considerando, sobretudo, os pleitos apresentados pela Carta dos Bispos da Amazônia, que eu acabei de me referir no início da minha fala. Então, quero concluir dizendo que nós, enquanto Igreja Católica, nós, né, CNBB, nós, Igreja Católica aqui na Amazônia, os bispos da Igreja Católica aqui na Amazônia, nós somos contra esses projetos de lei, o 2633 e o 510, e solicitamos que esta comissão, as duas comissões que aqui se encontram, e os demais senadores e senadoras pensem na responsabilidade que têm ao aprovarem isso, essas leis, o mal que isso vai fazer à população brasileira e principalmente para a destruição do meio ambiente, porque, como dissemos aqui, regularizar as terras simplesmente pela apresentação de uma pessoa que diz que é proprietário é incentivar realmente que se desmate, que se queime e que depois se regulariza e fica assim do mesmo jeito. E a grande parcela da população que precisa da terra e que quer trabalhar na terra fica descoberto, sem proteção e sem amparo. E o Papa Francisco, para encerrar aqui essa minha fala, que está dentro dos 20 minutos, na querida Amazônia, ele afirma que todas as operações econômicas, né, que visam a destruição, ele falava aqui do bioma Amazônia, todas essas operações, ele diz, só tem um nome que a gente pode chamar, injustiça e crime. E eu gostaria, então, de dizer que esperamos do Senado que ajudem a essa injustiça, a esse crime, parar aí e não avançar mais. Muito obrigado.